Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. As leituras que a nossa mãe igreja nos oferece são bonitas e boas para fortalecer a nossa fé, seguindo Jesus Cristo, para nos ajudar também a melhor viver esse tempo de Quaresma. A primeira leitura, extraída de Isaías 55, versículo 10 a 11, e também o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7 a 15. Vamos meditar juntos como paracetamol litúrgico. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor: a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a haverem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não digais muitas palavras como os pagãos, porque pensam que serão atendidos por falarem muito. Não sejais como eles, porque o vosso Pai bem sabe do que precisais antes de vós lhe o pedirdes. Orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs em Cristo, a palavra que hoje acabamos de ouvir nos ensina que a voz do Senhor não é pronunciada em vão. A voz do Senhor é sempre pelo nosso bem e pela nossa salvação. E quando o Senhor pronuncia uma palavra sobre você, quando o Senhor diz alguma coisa, ou uma profecia, quando você tem uma profecia de Deus diretamente pronunciada sobre você, essa palavra, qualquer coisa que vai acontecer, que seja os ataques dos seus inimigos, que seja visíveis ou invisíveis esses ataques, então nenhuma coisa pode impedir a palavra de Deus de se cumprir, de ter efeito e de agir na tua vida. Paz e alegria. Então é isso, Isaías 55. A palavra de Deus que é pronunciada sobre você. Quando veio no mundo, o Senhor Deus Todo-Poderoso te confiou uma missão e te deu uma palavra. Então essa palavra é, claro, uma palavra da bondade, uma palavra da verdade, uma palavra da salvação e sucesso. Portanto, essa palavra deve acolhê-la, guardar essa palavra e colocar uma fé forte nessa palavra, para que essa palavra possa ter o seu efeito, porque quando sai de Deus, sim, vai se cumprir. É semelhante com a chuva. A chuva é a neve que desce do céu. No nosso contexto aqui, é fácil perceber que a chuva não cai sem ter molhado a terra. Então, essa palavra de Deus
essa bênção de Deus que Ele proclamou, Ele diz sobre a tua vida, nenhum inimigo, nenhum espírito mal vai conseguir impedir que os projetos de Deus se realizassem na tua vida. Apenas tem que assegurar essa palavra de Deus, saber esperar o Kairos na tua vida, saber esperar a hora de Deus chegar na tua vida, pois os justos é sempre salvo por Deus. Deus salva os justos de todos os seus sofrimentos. E o salmista, o Salmo 33, nos ajuda a refletir sobre isso. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Sim, Deus salva os justos de todos os sofrimentos. Mas aquele justo que sabe acolher essa palavra de Deus e deixá-la atingir na sua alma, o seu corpo, o seu espírito, e deixar essa palavra crescer até produzir, tornar-se uma grande árvore, produzir frutos que vai servir de alimentar os outros. É o que Jesus está a nos dizer também. Da mesma maneira que a palavra de Deus proclamada e pronunciada sobre nós tem o seu efeito e nenhuma coisa pode impedir, da mesma maneira também a nossa oração tem o seu efeito quando é carregada, a nossa oração é carregada com uma fé forte. Não podemos rezar como os pagãos, que falam muitas coisas só para falar, só para encher o lugar de palavras, mas o coração não está presente ou a fé não acompanha essa palavra. Um cristão, como cristão, deve acompanhar a sua oração com uma fé forte. E Jesus disse no Evangelho que quando rezam, tem que acreditar que aquela tua oração Jesus te atendeu. E isso vai acontecer. Então, a nossa entrega total deve ser seguir com uma fé forte, deve ser acompanhado com uma fé forte. Quando orardes, não digais muitas palavras como os pagãos, porque pensam que serão atendidos por falarem muito. Então, o que é essencial aqui é uma oração com fé, uma oração com esperança, uma oração que teme, de uma pessoa que teme ao Senhor. E Ele vai nos ensinar como devemos rezar. Orai assim, Pai nosso que estás nos céus. A nossa oração deve começar primeiro para louvar a Deus. 4 atitudes, aliás, 5 atitudes que podemos aprender da oração do Pai Nosso. É um exemplo de orar, mas também uma oração que nos ajude também a tocar a Deus. Pai Nosso, primeira coisa, Jesus Cristo nos entrega totalmente o seu Pai, para que seja também o nosso Pai. Então é uma relação de confiança. O Pai dele, ele nos dá a ordem, a possibilidade de ele chamar também Pai. Então essa confiança que Jesus tem, o amor que ele tem para conosco, temos que fazer mais e mais para não quebrar essa confiança. Pai nosso que está em nós, essa é a primeira coisa. Jesus nos oferece o seu Pai como também o nosso Pai. Nós podemos dizer Deus Pai, porque Jesus nos dá essa possibilidade. E Ele cria essa relação de pai e filhos adotivos entre nós e para Deus Pai. Portanto, temos que nos comportar como filhos verdadeiros, adotivos por meio de Jesus Cristo, que é o Filho único, Pai nosso. Segunda coisa, começar a louvar a Deus na minha oração. Falar, dizer o bem de Deus, não começar a pedir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, dai-me isso. Senhor, curai isso. Senhor, não. Começa a abençoar o nome de Deus, a louvar o teu Deus. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu é. E depois
A terceira coisa, Jesus nos ensina a perdoar. Perdoar. Mas antes disso, ele sabe que precisamos de nos alimentar. O nosso corpo, tal como o nosso espírito, precisa de ser alimentado. Então ali podemos pedir as coisas materiais pelo nosso bem, pelo bem dos outros. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois de louvar a Deus, depois de reconhecer que o Pai, Deus é o nosso Pai, que nós somos seus filhos, temos que ter atitudes de filhos para com Ele. Então aí podemos pedir tudo o que queremos. E pedir na fé, na esperança e na caridade. Então a terceira coisa é o perdão. Sempre Deus nos perdoe, nós também, irmãos. Fazer esforço para perdoar os que nos ofendem. E também pedir a graça de perdoar também os outros. Porque às vezes somos nós que ofendemos também eles. E pedir essa graça de ser libertado do mal. Que o Senhor nos ajude a superar as tentações, mas também que nos ajude a vencer o mal. Porque Jesus é Ele mesmo que, com a sua morte e ressurreição, destruiu o mal para nos dar a vida. Que o Senhor te visite, que te abençoe, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.